Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos, mais uma vez em nosso canal, para trazermos para você uma pérola preciosa da lição da Escola Sabatina, mais um estudo. E hoje nós temos o prazer, a honra da participação do nosso querido irmão em Cristo, o pastor Semei Godinho, um grande pastor, cantor também, compositor, né? Tem aí mestrado em aconselhamento pastoral, desenvolve ali na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ele desenvolve um ministério junto aos casais, com terapia, tem um ministério também aí independente nas redes sociais, fazendo um grande e lindo trabalho. Parabéns, pastor Godinho, seja bem-vindo. Sua saudação inicial, mais uma vez, pastor, por favor. Muito obrigado, Matusalém, pela oportunidade que você está me dando aqui da gente poder compartilhar um pouquinho, né, desse estudo que a gente considera na Igreja Adventista que é o nosso estudo sistemático, é o estudo da lição da Escola Sabatina, né? Exato. E é sempre bom porque é sempre um conhecimento renovado, né? Às vezes se aborda o mesmo tema em outra ótica, em outra perspectiva. E nesse semestre, né, trata de um tema extraordinário, um tema que envolve a vida de todo mundo, né? Provados pelo fogo, sobre os crisóis da vida, os sofrimentos, as angústias, ansiedades, tragédia, tantas coisas que acontecem em nossa vida que nós temos que nos deparar, mas, portanto, nas respostas a gente busca em Deus para que a gente tenha a resposta e a força necessária para que a gente tenha, como é o título da lição desta semana, uma esperança indestrutível, né? E, pastor Semei, na lição 7, que tem esse tema, esperança indestrutível, traz exatamente ali em Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com base nesse texto, nesse tema, quais os principais pontos, pastor Semei, a serem abordados na lição? Na realidade, a lição tenta trazer para a gente uma compreensão, né? Da estrutura da salvação, de como a salvação que Deus opera na vida do crente, ela é muito abrangente. E como a gente não entende todos os detalhes, a ideia da lição é fazer com que a gente desenvolva a fé através dos exemplos bíblicos. Todas as histórias de sofrimento do povo de Deus, personagens que Deus estabeleceu em sua palavra para serem para a gente como um exemplo, né? Exemplo de pessoas que sofreram, mas não abriram mão da sua fé, permaneceram crendo, né? Além disso, também, a lição tenta mostrar que a Bíblia deve ser para a gente uma fonte de esperança, a fim de que a gente compreenda quem Deus é, compreender mais quem Deus é do que se tratam os seus planos, como ele desenvolve o seu projeto de salvação. É mais importante conhecer a Deus do que mesmo saber o que ele está fazendo. Esse é o nosso grande desafio. Exato. O primeiro tópico da lição, ele mostra um quadro mais amplo, com base ali no livro de Abacuque, especificamente Abacuque, capítulo 1, versículo 1 e 4, que diz: a advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? Violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso sei que enfraquece a justiça, nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Que texto forte, né? Que o profeta ele traz aqui, uma reflexão. Que lições nós poderíamos extrair, pastor, com base nesse texto de Abacuque, né? O que é que ele estava enfrentando, que ele coloca um sinal, ele está colocando um sinal de desesperança ou de esperança? Como é que o senhor analisa esse contexto? Na realidade, o início da conversa de Abacuque com Deus demonstra claramente, Matusalém, que o coração de Abacuque estava cheio de incerteza. Estava cheio de incerteza, cheio de medo, preocupação, uma sensação muito grande de abandono. Então, na experiência de Abacuque, a gente pode encontrar paralelo com a nossa vida, né? Porque quantas e quantas vezes a gente se encontra justamente desta forma, cheio de incerteza, cheio de medos,
angustiados com o que está por vir. Nós estamos aí numa era chamada a era da crise da ansiedade, né? Quantas pessoas têm vivido tendo crises de ansiedade, alguns até adoecem nesse sentido, não é só uma preocupação com respeito ao futuro, mas é uma preocupação que se torna até patológica, as pessoas começam agora a sofrer e adoecem por conta da ansiedade, da expectativa do que vai acontecer. A Bíblia diz que, no final dos tempos, os homens desmaiariam de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobreviriam. A gente vê nesse texto um pouco disso, né, da ansiedade que toma conta não somente do mundo, mas até mesmo da igreja. Né? Abacuque estava passando mais ou menos por uma situação como essa. Mas vale salientar que o desabafo de Abacuque, precisa ficar bem claro aqui, não era uma reclamação de Deus ou da forma como Deus agia. A gente precisa fazer uma separação aqui. É diferente reclamar de Deus e reclamar a Deus. Reclamar de Deus é colocar em xeque, é questionar a sua atitude. Reclamar a Deus é abrir o coração, sendo sincero e demonstrando para Deus o que realmente está acontecendo dentro da gente. Senhor, eu tenho me sentido assim, estou angustiado, estou com medo, parece que o Senhor não nos ouve, parece que o Senhor fechou os ouvidos às nossas orações. Essa era a inquietação de Abacuque, né? Mas ele, que fique bem claro, não estava reclamando de Deus, e sim reclamando a Deus, abrindo seu coração de forma sincera ao Senhor. E, com base nessa questão, pastor, como introdução à promessa de destruição de Babilônia em Abacuque, traz esperança para o povo, porque ali é uma questão que envolvia a destruição do Babilônia, haveria de invadir, né, Israel, destruir o povo de Deus. Em meio a essa destruição, em meio ao caos que é apresentado, que tipo de esperança pode ser construído em meio ao caos aqui? Muito bem. Se você for ler o texto na íntegra, do jeito que está lá, você vai ver duas expressões interessantes que Deus deixa muito claro para Abacuque. Essa mensagem que ele está dando para Abacuque deve ser escrita e divulgada. São duas coisas importantes aqui para a gente pensar. Quando Deus diz assim, olha, escreve e divulga, o grau de comprometimento de Deus com a sua promessa e a declaração de que as coisas iam acontecer do jeito que ele estava falando era total. Então, quando ele diz a Abacuque assim, ó, escreve e divulga, mas não escreve de qualquer maneira, né? São duas expressões usadas aqui por Deus a fim de fortalecer a fé de Abacuque, como também a fé do povo, né? Deus revela aqui um contraste também entre o soberbo e o justo. No final do texto você vai ver que um vive em função de si mesmo, crendo em si mesmo e colocando a sua fé em si mesmo, na sua capacidade de lidar com seus problemas, com seus crisóis, com suas angústias, e o outro vive pela fé. Você pode ver que o texto termina dizendo assim, o justo viverá pela sua fé. Então, apesar de ser uma promessa para o futuro, ela era certa. Deus queria que a fé que ele estava, através da sua palavra, fortalecendo em Abacuque e em seu povo, ele queria que a fé promovesse a esperança. Então, na realidade, Deus estava querendo tirar do coração de Abacuque e do seu povo aquela angústia, aquela sensação de desamparo. Então, se eles acreditassem, estivessem convictos na fé do que Deus estava falando e prometendo, a sua esperança seria alimentada, né? A sua esperança seria alimentada. Então, acho que é isso que o texto que está em Abacuque 2, 2-3, traz para a gente a respeito da esperança. A fé deve alimentar a esperança, a fé deve promover a esperança. Beleza, muito bem, pastor. Maravilha. O segundo tópico tem como título quem é o nosso Pai. Tem um pensamento que diz o seguinte, você tem perguntado a Deus o que ele fará. Ele nunca vai dizer. Deus nunca lhes diz o que ele vai fazer. Ele lhe revela quem ele é. Com base nesse texto, é um texto impressionante, não é? O que é que poderíamos extrair como lição, né, sobre Deus, né, e quem ele verdadeiramente é? Muito bem, o que Chambra quis dizer, né, com essas palavras é que o crente
ele precisa ter sempre em mente que o principal objetivo de Deus, ao permitir os crisóis, os sofrimentos e as angústias, é, na realidade, se revelar. Isso a gente poderia fazer uma redundância aqui interessante, né? O objetivo de Deus é a revelação, o objetivo de Deus é se revelar, né? Ele sabe que é mais transformadora a sua revelação para o ser humano do que mesmo a essência da sua intenção ou dos processos que ele usa no crisol. Por que é que Deus está permitindo, né? Eu tive um momento na minha vida, Matusalém, que meu filho estava hospitalizado com Covid e ficou muito grave. E eu clamava a Deus todos os dias para que meu filho fosse curado. Só que foi um mês de internamento e todos os dias, na maioria desse período aí, todos os dias eu ouvia uma notícia pior do que a outra. Olha, teu filho está piorando, teu filho aconteceu assim com ele vai ser entubado, e as coisas pareciam não melhorar. E aí eu ficava questionando comigo mesmo, o que é que Deus está dizendo? Por que é que Deus está fazendo desta forma? Então, eu passei um certo tempo mais preocupado com o formato do milagre, como Deus estava desenvolvendo aquela história na vida do meu filho, do que mesmo na intenção que Deus tinha de revelar-se. Por trás de tudo isso que eu vivi, Deus estava tentando revelar-se para mim de forma misericordiosa, mostrando para mim quem Ele é, que apesar do crisol, do sofrimento, das circunstâncias da vida, Ele nos ama, Ele cuida da gente. Então, o que esse escritor está querendo dizer aqui é nada mais, nada menos que o objetivo de Deus, o maior objetivo de Deus está em revelar-se. A maior revelação de Deus foi a pessoa de Jesus, né? Deus, a princípio, era apenas aquele ser criador do universo que estava lá sentado no seu santo trono e que as pessoas não tinham acesso à sua essência. Então, na pergunta que os apóstolos fazem a Jesus, no momento em que ele dizia assim, mestre, mostra-nos o Pai, e a resposta de Jesus é, como vocês pedem para ver o Pai, se eu estou com vocês há tanto tempo? Quem vê a mim, vê ao Pai, ou seja, o que a gente chama de a maior de todas as revelações de Deus foi a pessoa de Jesus, porque no coração de Deus, o que mais importa nessa relação entre ele e o ser humano é revelar-se, é mostrar justamente aquilo que Satanás deixou em dúvida, o seu caráter, quem ele realmente era, a intenção do seu ato criador. Por que é que Deus cria os seres e os seres precisam lhe obedecer, precisam lhe seguir? Satanás manchou essa imagem. Havia um Deus de amor sentado num trono branco, mas que foi colocado em dúvida os seus sentimentos, suas reais intenções, por um anjo que se levanta e diz, olha, eu não concordo com o teu modelo de regimento, o jeito com que você rege as nações, os mundos, os planetas, os seus anjos. Então, o caráter de Deus foi colocado à prova. Para que o seu caráter seja vindicado, Deus precisa revelar-se na sua essência. E a revelação máxima de Deus está em Jesus, ou seja, a revelação máxima de Deus é o amor, é uma pessoa, né? Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, ele já declara que o próprio Cristo é a revelação máxima do seu amor. Muito bem, pastor. E continuando, né, no terceiro tópico, aí puxando aí, o senhor já deixou a deixa, vamos dizer aí, próximo tópico, é a presença do nosso Pai. Ele abre exatamente com Isaías, capítulo 41, versículo 13, que diz, eu, Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu te ajudarei. O senhor que enfrentou esse crisol aí, que você está dizendo, um mês com um filho entubado, né? Parece-me que teve um problema também com outro filho também seu, né? Isso. Como é que o senhor, a sua experiência prática, pode nos ajudar a entender, né, esse texto aqui que Deus diz, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Muito bem. A promessa de Deus, ela não falha, né? Nós conhecemos a Deus como aquele que não pode mentir. Deus não mente. Como é que a gente encontra esperança nesse texto? O texto de Isaías, ele traz para a gente, eu enumerei apenas 4, mas existem mais, tá certo? Existem mais indicações neste texto
que devem alimentar a nossa esperança, a nossa fé em Deus, né? Primeiro, ele diz no texto que ele nos escolheu. Segundo, ele diz que ele não nos rejeitou. Porque, a partir do momento que ele escolhe, a gente precisa entender que Deus escolheu. Não sei se você lembra, Matusalém, mas quando Deus declara a razão de ter escolhido Israel, ele diz assim: olha, eu não escolhi você porque você, Israel, é um povo especial, melhor do que os outros povos da terra. Pelo contrário, tu és um povo de dura serviço, um povo complicado, um povo difícil. Mas o Senhor escolheu a vós para manifestar ao restante do mundo a sua misericórdia, para fazer valer o seu nome, né? Para projetar diante das pessoas o seu amor. Então, Israel era um povo complicado e difícil. Deus escolhe esse povo muitas vezes se rebela, se distancia dele, mas em Isaías, a segunda razão pela qual a gente deve crer nas promessas de Deus é que ele não rejeita o seu povo, apesar dos seus defeitos e das suas limitações. Quando eu passei por todas essas provas que você até citou aí, eu perdi um filho, como a maioria das pessoas que provavelmente estarão assistindo esta lição aqui devem saber, que repercutiu muito. Eu perdi um filho para a Covid e pouco tempo depois o outro filho estava entre a vida e a morte. Também na mesma situação. Eu também fiquei hospitalizado durante 9 dias, fiquei também entre a vida e a morte. Meu Deus, que crisol, que coisa terrível, né? E nesse momento de sofrimento e de dor, normalmente acontece isso, né? O povo de Deus é tentado a pensar assim: será que Deus me rejeitou? Será que Deus me abandonou? Aí a gente volta para aquela sensação que Abacuque estava sentindo, a sensação de abandono. Quando a gente está bem no meio do crisol, às vezes parece que Deus esqueceu da gente, mas através do seu profeta Isaías, ele deixa claro aqui que não somente nos escolheu, mas ele não nos rejeitou. Então, há uma motivação divina por trás do crisol. Há um desejo divino por trás do crisol, um plano, um projeto de salvação. Então, a primeira coisa que eu vejo no texto é, como eu já falei, ele nos escolheu. Segundo, ele não vai nos rejeitar, apesar das nossas limitações e imperfeições. A terceira coisa que eu separei aqui foi: ele está conosco e declara que é o nosso Deus. Ele diz: eu estou com você, ó Israel, eu sou o vosso Deus. Então, quando ele declara assim, que ele é o nosso Deus, ele está declarando que ele escolheu ser o nosso Deus e escolheu a nós também. Em outra parte da Bíblia diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então, a sua misericórdia se projeta aqui, porque ele não somente é bondoso, misericordioso, maravilhoso, amoroso, mas como também ele escolhe pessoas complicadas, pessoas que estão tendenciosamente se afastando dele para fazer uso da sua misericórdia. E o quarto ponto que eu delineei aqui é que ele promete nos ajudar e nos sustentar nessa trajetória da vida, quando a gente se depara com os nossos crisóis, né? Então, Deus deixa claro que a justiça finalmente será feita, que ele é fiel às suas promessas, as promessas que ele faz, que ele é o nosso redentor. E nesse texto, a palavra aparece aqui como redentor, e às vezes a gente passa batido a respeito dessa palavra, mas essa palavra se refere a alguém que paga o preço de todas as pendências. Se você for ler no comentário bíblico a respeito dessa palavra, o redentor era aquele que pagava por todas as pendências que alguém pudesse ter deixado para trás. Exatamente o que Deus fez conosco. Ele não somente se manifesta como um Deus fiel, mas ele envia a Cristo como aquele que redime, como aquele que paga o débito que nós temos. Porque a Bíblia diz que todos pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus. Aí vem Jesus para resolver esse problema, e ele paga o preço para que a gente seja reconciliado novamente com o Pai. Então, isso é maravilhoso. Maravilha. Pastor, e o quarto tópico, ele traz os planos de Deus para nós, né? E tem algumas questões que são importantes a gente delinear aqui. Todos buscamos esperanças, mas aonde está a verdadeira esperança? Para alguns, ela está no sorriso de um amigo
para outros na segurança financeira ou em um casamento estável, onde nós podemos encontrar esperança e coragem em nossa vida. O senhor basicamente já disse, né? Mas o senhor poderia nos trazer mais uma reflexão nesse aspecto aí, nessa direção? Onde está Claro. a nossa segurança e a nossa esperança? Primeiro, né, que nessa parte da lição que fala dos planos do Pai para nós, eu já escutei algumas pessoas dizerem, e eu estou assim, praticamente concordando com essa frase de alguns pastores, de alguns teólogos, é que Deus não tem um plano para o seu povo, ou seja, Deus não tem um plano para você, Matusalém. Deus não tem um plano para mim. Não é um plano para cada um. Deus tem o plano. E o plano de Deus se resume, se a gente pode usar essa expressão de resumir, ou o plano de Deus é melhor usar assim, o plano de Deus abrange a salvação do ser humano. Então, ele pode até mudar a forma como ele age, através dos seus crisóis, que podem ser diferentes dos meus. Mas os planos do Pai para nós não são variados, não são vários planos, é um plano só, é o plano da salvação, que foi estabelecido desde a fundação dos séculos. Deus tem o plano para mim, o plano para você, Matusalém, para você que está nos escutando aqui. É como se a gente estivesse lendo Paulo falando lá em Romanos a respeito do Evangelho, quando ele diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é o plano de Deus, através do Evangelho, manifestar a sua salvação, ou seja, realizar, concluir a sua salvação para todo aquele que crê no seu nome. Mas a respeito diretamente da sua pergunta, né? Onde é que a gente pode encontrar esperança e coragem para lidar com os crisóis da vida, né? Porque todo mundo busca esperança. E, às vezes, nós somos tentados a colocar a nossa esperança, quando o problema é financeiro, num possível emprego, numa situação melhor, né? Numa proposta melhor de salário. Às vezes, quando nós nos encontramos no crisol de uma separação conjugal, quando o lar é destruído, quando a família é desfeita, aí as pessoas costumam colocar a sua esperança no novo relacionamento ou em reatar aquele antigo relacionamento. Colocam as suas esperanças nessas coisas. Quando, na realidade, Deus quer que, a despeito de qualquer provação, seja qual for o tamanho do nosso crisol, que a nossa esperança esteja nele e não nas coisas deste mundo. 1 Coríntios 15, verso 19, Matusalém, diz assim que a nossa esperança não deve estar limitada apenas a esta vida. Porque quando isso acontece, nós nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que Deus está querendo mostrar para mim e para você que nos assiste, nesta lição que eu considero assim uma das melhores lições que a gente já estudou, porque quem é que não tem o seu crisol? Quem é que não está sofrendo agora? Quando a gente está fazendo as nossas lives aqui de oração intercessória, o chat fica cheio de milhares de pedidos de oração, pessoas que estão sofrendo, que perderam entes queridos, que estão hospitalizadas, que estão desempregadas, com problemas emocionais, né, de ordem emocional, doença psicoemocionais. Meu Deus, quanta coisa, está todo mundo sendo abalado. E a palavra de Deus diz que antes da sua vinda ia ser assim. Todas as coisas que precisavam ser abaladas seriam abaladas. E nós estamos vendo o mundo, a igreja, todos nós estamos sendo grandemente abalados. Mas eu vejo por trás disso que o Senhor está praticamente gritando para o mundo e para a igreja que a nossa esperança deve estar na pessoa de Jesus, nas suas promessas e em tudo o que ele disse que iria fazer. A nossa esperança deve estar colocada nessa outra vida prometida por Deus para cada um de nós, porque se a nossa vida se limitar a esta que nós estamos vivendo aqui nesse planeta, como diz o texto de Coríntios, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, eu acredito que esse é o chamado maior de Deus para nós, Matusalém. É o clamor de Deus para nós. É como se ele estivesse dizendo assim: olhai para mim e vivei, vós, todos os termos da terra,
Eu acho que esse é o texto mais contemporâneo que se pode pronunciar hoje para o mundo. Olhai para mim e vivei, vós, todos os termos da terra, porque os crisóis, muitas vezes, distraem a gente, fazem a gente olhar para os problemas, para a dor em si, mas a gente precisa ter sempre em mente que há um projeto de salvação estabelecido por Deus que está sendo desenvolvido agora através do nosso sofrimento, da nossa dor. Amém. Maravilha, pastor. Muito bem. E, por último, né, o tópico final da lição fala sobre a disciplina do nosso Pai, né, com base ali em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o 13, qual a fonte da disciplina, qual a nossa resposta à disciplina e qual o objetivo da disciplina. O que a gente pode entender nesse contexto, né, que a gente está falando de sofrimento, essa disciplina, né? O que é que isso envolve, né, verdadeiramente? Qual é a fonte dessa disciplina? Qual a resposta de cada um de nós a essa disciplina e qual o objetivo da disciplina? Muito bem. Esse é um tema, Matusalém, uma parte do crisol que causa muita dúvida, né, entre o povo de Deus. Tem sempre alguém que se levanta na igreja e diz assim: não concordo que Deus castiga. Nós sofremos as consequências dos nossos próprios pecados. Mas será que todo o sofrimento que nos abate é apenas consequência dos nossos erros? Ou, às vezes, Deus se utiliza da disciplina para repreender e para demonstrar o seu amor pelos seus filhos? Por que será que há tanta dificuldade da gente entender isso? Eu escrevi uma coisa aqui para não esquecer. Coloquei aqui: devemos estar firmemente apegados à certeza de que Deus está a preparar um povo. E que isto inclui, quando necessário, o crisol. Seja ele usado para provar ou reprovar. E eu gostaria muito que você memorizasse essas duas palavras aqui agora. Muitas vezes a disciplina de Deus vem para reprovar. Em outros momentos, você não está sendo disciplinado, você está sendo provado. A gente pode aqui ver duas histórias que parecem paralelas. A história de Jó, que foi provado, e a história de Davi, que foi reprovado. Davi teve a morte do seu filho como consequência do seu pecado. Jó foi provado, a sua fé foi provada. Havia ali, nessas duas histórias, um caso de reprovação e um caso de provação. Mas em ambos os casos, sejam eles reprovação ou provação, em ambos os casos, é a manifestação do amor de Deus que está ali acontecendo. No caso de Jó, a gente vê em suas últimas palavras, quando ele diz assim: antes eu conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Então, para que serviu a provação de Jó? Já que Deus havia dito para Satanás que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Apesar de sermos vistos por Deus como justos, Deus está sempre a operar o aperfeiçoamento dos santos. E ele provou Jó para aperfeiçoá-lo. É tanto que a frase de Jó já demonstra para a gente o quanto Deus fez através daquele sofrimento e daquele crisol na vida de Jó. Porque ele dizia: antes eu tinha uma relação com Deus superficial, agora eu tenho uma relação íntima, mais profunda. Então esse é o objetivo da prova. E o objetivo da reprovação, que foi o caso de Davi, foi justamente trazer de volta a Davi a consciência de que ele não poderia viver independente de Deus, ele não poderia descansar um minuto sequer, como ele estava descansando no palácio naquele dia. Ele precisava continuar dependendo de Deus, ele precisava entender que se ele se afastasse de Deus em algum momento, as consequências seriam terríveis, né? Então, qual é a fonte da disciplina? O amor de Deus. Para responder diretamente a sua pergunta, o amor de Deus é a fonte da sua disciplina. Ele se manifesta na permissão das consequências dos nossos pecados e se manifesta na intervenção direta. Tá certo? Qual é, então, a nossa resposta à disciplina? Ou qual deve ser a nossa resposta à disciplina? Deve ser a mesma de Abacuque, a mesma de Jó, a mesma de Davi. Deve haver humilhação, arrependimento, crescimento e mudança. Esse é o objetivo de Deus para a gente, através do crisol. O objetivo da disciplina é o aperfeiçoamento e a salvação.
Isso acontece por meio da provação, para você não esquecer, e por meio da reprovação de Deus. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Olha aí o objetivo e a razão. A razão, o amor. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. E a consequência disso? Qual é a consequência dessa disciplina? Arrependimento. Esse é o objetivo final de Deus. Arrependimento, consagração, crescimento e intimidade. Amém? Amém. Maravilha, pastor. Que bênção, né? Bênção pura, né? Compreendermos esses crisóis e compreendermos, acima de tudo, que Deus ele não nos abandonou, não nos abandona e não nos abandonará. Pastor, Amém. agora, quais são as suas considerações finais diante de uma lição tão importante, não é, que nós nos deparamos? O senhor colocou tanta coisa aí importante, né, que foi ampliado dentro daquilo que percebemos na lição. Quais seriam as suas considerações finais? Muito bem, Matusalém. Eu pedi a Deus que me trouxesse à memória um texto, né? Procurei aqui um texto de Ellen White que fala de uma maneira impressionante a respeito do controle de Deus sobre todas as coisas que acontecem ao redor do seu povo. Eu quero fazer da minha consideração final uma oportunidade de fazer com que quem está nos assistindo entenda que às vezes nós somos perseguidos e oprimidos por Satanás. Deus permite, muitas vezes, que sejamos perseguidos e oprimidos. Na maioria das vezes, quando isso acontece, quando isso é obra de Satanás, normalmente, esse tipo de prova está ligado àquele crisol que vem para reprovar, que vem para abrir os nossos olhos a respeito do nosso pecado e nos levar ao arrependimento. Muito bem. Mas e quando nós estamos sendo perseguidos por Satanás e oprimidos por Satanás? Será que a gente pode dizer que mesmo através das armadilhas de Satanás, mesmo através do sofrimento que Satanás proporciona à nossa vida, será que Deus ainda assim atua? Aí eu quero deixar esse texto para finalizar, meu amigo. Esse texto é incrível. Está lá no Grande Conflito, página 528, que diz assim: os seguidores de Cristo pouco sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles estão formando. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento dos seus profundos desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque tal operação é indispensável à sua vitória final. Meu Deus do céu, que texto! Tremendo. Você deveria anotar aí, você que está nos ouvindo, Grande Conflito, página 528, e ter com você esse texto, porque quando Satanás soprar aos seus ouvidos, quando você sentir o inimigo querendo te perseguindo, te machucando, você não deve perder as esperanças, porque até mesmo através desses estratagemas, Deus está cumprindo um propósito na minha vida e na tua vida. Então, não há como escapar do amor de Deus. Não há em nenhum lugar que você possa ir que o amor de Deus não possa te alcançar. Então, essa é a consideração final que eu quero fazer. Não importa onde estamos, a nossa condição, a nossa situação hoje, se olharmos com fé para Jesus, Ele há de fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Amém. Amém. Muito bem, pastor. Muito obrigado pela participação. Agora, nós vamos à oração final, pastor. Gostaria de o senhor fazer uma oração final, agradecer por uma belíssima explanação, alargando aí o entendimento da lição e nos ajudando, acima de tudo, a termos certeza que, em meio aos crisóis, não nos faltará esperança, confiança e certeza que Deus está nos conduzindo. A oração, Amém. pastor, por favor. Vamos orar. Amoroso Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Teu infinito amor e Tua infinita graça. Podemos ter certeza de que o Senhor está, neste momento, a operar a salvação em nossa vida. Muitas vezes não enxergamos o que está acontecendo, mas esse não é o Teu objetivo. O Teu objetivo é nos fazer conhecermos melhor a Ti. E nós sabemos, Senhor, que os maiores milagres estão acontecendo agora longe dos nossos olhos. Nós não estamos vendo,
mas sem parar, o teu Espírito está a lutar por nós e a nos preparar para o dia final. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, te pedimos uma bênção especial sobre todos que estão nos ouvindo aqui agora. Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor, certos de que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.